Bom, e para entender mais sobre esse avanço da varíola dos macacos, nós conversamos agora com a infectologista doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, muito boa noite. Ao meu lado aqui tem Fabiana Barroso, comentarista PAN. Doutora, eu estive num hospital essa semana aqui no centro de São Paulo e conversando com a menina da triagem, ela me disse que vários casos estão sendo diagnosticados em São Paulo e muitas pessoas estão sendo colocadas em isolamento quando chegam nesses hospitais com sinais de febre, dor no corpo e uma pequena, mesmo que seja uma espinhazinha, uma coisa pequena. Isso é fato? Nós estamos realmente com esse problema sério nos hospitais de São Paulo? William, eu fico, de certa forma, até é bom ouvir uma notícia dessas, né? Porque é importante que todos fiquem muito atentos que esses sintomas que você descreveu, febre, dor no corpo e aparecimento de uma lesãozinha, uma única, que pode ser uma espinha só, né? Pode ser um pelo encravado, que as pessoas se preocupem e procurem, de fato, um atendimento presencial, pensando que isso pode ser monkeypox, porque pode ser, né? E isso exige a coleta dos exames. Isso tem, sim, né, até sobrecarregado muitas unidades de atendimento, porque as pessoas buscando, né, orientação adequada e fazer o diagnóstico se isso é monkeypox ou não, o que acaba também acarretando uma sobrecarga, né, para os laboratórios envolvidos no diagnóstico. Fabi. Doutora, eu até gostaria de saber melhor em relação à varíola, porque como é uma doença que para nós, de certa forma, ficou um pouco antiga, né, talvez só as pessoas mais velhas que se lembrem, e aí juntar essa nova variação, é uma mutação que o vírus acabou se fazendo, e como que, além da gente identificar, é feito através de exame de sangue, sabe mais realmente em relação à doença em si? Fabi, nós temos a varíola humana, que é essa que você se referiu, que foi erradicada do mundo graças à vacinação em 1980, 78, 80, a Organização Mundial de Saúde decretou que a doença foi erradicada. Então, e a vacinação, ela variou contra a varíola humana em alguns países. No Brasil, até quem nasceu em 79 pode ter tomado a vacina, depois quem nasceu depois disso já não tomou mais a vacina contra a varíola. Os dois vírus, Fabi, da varíola humana e agora da varíola dos macacos, vamos dizer, eles são primos, eles sempre foram diferentes entre si, tá? Tem duas identidades mesmo. Então, a varíola dos macacos não é uma mutação da varíola humana, são dois vírus diferentes mesmo, né? E essas vacinas até que existem, são vacinas que são úteis, né, já de terceira geração, essa que está todo mundo procurando, que ela é útil para a varíola humana e também para a varíola dos macacos. Nós temos vários vírus que são da mesma família, vamos dizer, vários primos ali, pelo menos 4, 5 que são importantes, e existe uma proteção até cruzada. Então, as pessoas, os mais antigos, por exemplo, quem teve varíola, a doença está protegido contra a monkeypox, contra a varíola dos macacos. Agora, quem foi vacinado, quem nasceu até 1979 ou antes disso e foi vacinado contra a varíola, havia uma expectativa de que esta vacinação de mais de 40 anos atrás desse proteção, mas o que nós estamos vendo agora é que não. Se der proteção é muito pequena, porque a gente tem visto pessoas vacinadas lá no passado e que adoecem agora. Raquel, e para saber se eu fui vacinado, né, eu nasci em 1969, eu tenho que ter uma marquinha do lado esquerdo do meu braço, é isso? E em relação à varíola dos macacos, nós não temos nenhum medicamento para combater ela, ou seja, a gente vai tratar dos sintomas. Bom, então, em relação à vacina, quem foi vacinado ou tem a sua carteirinha de vacinação lá de trás, de 40, 50, 60 anos atrás, com um carimbinho da vacina, ou tem uma cicatriz no braço esquerdo, porque no direito é da tuberculose, tá? No esquerdo seria a vacina da varíola. Agora, algumas pessoas, como esta aqui, não faz cicatriz, apesar de ter comprovação vacinal. Então, não ter a cicatriz necessariamente não significa que não foi vacinado, mas ter a cicatriz significa que foi. Mas hoje isso adianta pouco, viu, William? Talvez adiante só, hoje a indicação até da vacinação seria uma única dose, não 2 doses, por exemplo, como é o recomendado dessa vacina, que é a queridinha, né, que a gente acabou de ouvir, que é da Dinamarca. Em relação à medicação, existe sim, existem 2 antivirais até, quase que
com ação, não é específico, mas é com ação para monkeypox, para a varíola também, se fosse o caso, só que nós não temos no Brasil, nem registro no Brasil deles também com aprovação pela Anvisa. O Ministério da Saúde, né, anunciou essa semana, né, conversas aí para tratamento, mas são medicações, principalmente um deles que a gente chama, abreviando, é Tecovirimat, que é um nome difícil, mas Tepox fica mais fácil. Essa medicação ela está indicada, William, só para as pessoas internadas com quadro grave da doença ou manifestações que preocupam, como infecção no olho ou uma proctite, que é uma infecção lá no finalzinho do canal do intestino. Então, e as pessoas que estão com quadro grave. Então, a medicação não é para todo mundo que venha a ter. Por exemplo, essas formas leves não precisariam mesmo, né? Seriam só para uma população bem restrita que estaria internada com quadro grave. Fabi. Doutora, outra dúvida também, eu vejo muitas pessoas retornando o uso de máscaras. A máscara realmente ela inibe ou não tem nenhum estudo ou alguma relação para monkeypox, para essa varíola do macaco? Olha, apesar de ser uma doença que já existe na África, né, em humanos desde 1978, esse surto agora de 2022 é um pouco diferente, Fabi. Então, a principal forma de transmissão é contato íntimo de pele com lesão. Tá? Isso não mudou. O que se questiona hoje, a gente não tem uma resposta certeira, é da transmissão respiratória. Então, ela é possível, sim, né, ter uma transmissão de pessoa para pessoa. Essa transmissão não é tão fácil, por exemplo, como foi, né, a Covid se transmite, mas ela pode acontecer. Então, quem seria importante, quem que deve evitar muito ter monkeypox? As pessoas que têm risco de doença grave. Quem são elas? As crianças abaixo de 8 anos, gestantes, as mulheres que estão amamentando e os imunossuprimidos. Então, esses 3, 4 grupos, eles devem sim usar máscaras, principalmente nos ambientes fechados, onde vão ficar próximos de pessoas, né, conversando, né, que daí já fala mais alto, ambiente que não tem ventilação, para tentar impedir essa transmissão respiratória que pode acontecer. Mesmo depois da pandemia, de toda a dificuldade que nós enfrentamos, né, com essa doença, algumas pessoas ainda insistem na automedicação. Ou seja, estou com dor no corpo, estou com febre, é um resfriado ou é uma alergia, e eu acabo fazendo um diagnóstico sem a orientação profissional e vou para a automedicação. Esse ainda é um problema de falta de consciência do brasileiro? Eu acho que é falta de problema não é um problema da falta de consciência do brasileiro, acompanhado de uma facilitação, né, de aquisição da medicação também. Por mais que algumas regras tenham sido colocadas, William, mesmo até para antibiótico, a gente sabe que, infelizmente, existe um jeitinho, né, brasileiro que acaba conseguindo medicações e se automedicando. O que é importante, bem específico, né, para monkeypox, é as pessoas, primeiro, eu posso ter as lesões sem ter esse quadro que você falou no início da nossa conversa, de febre, de mal-estar. Então, pode aparecer só a lesão. As lesões têm aparecido nesse surto principalmente em área genital, em área perianal e na boca. Então, ficar atento a isso. Agora, eu estou com febre, muita dor no corpo, né? E eu tive algum contato suspeito, né, de monkeypox, eu tenho que ficar alerta e muito atencioso ao meu corpo para ver se aparece alguma lesão, porque daí isso sim é um indicativo de monkeypox e precisa fazer o exame. Doutora Raquel Stuck, eu queria contar com a sua ajuda para o próximo tema, queria que a senhora acompanhasse a Luciana Verdolim, porque o Ministério da Saúde vai lançar amanhã uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Então vamos às informações com Luciana Verdolim. Olha, o Ministério da Saúde lança nesse domingo uma nova campanha de vacinação contra a paralisia infantil e também de multivacinas, para que os pais possam colocar em dia a caderneta de vacinação de seus filhos. O temor é de reintrodução de algumas doenças no país que até então estavam erradicadas. Por quê? Porque muitos pais estão com resistência em vacinar os seus filhos. Por conta disso, a expectativa do governo era de realizar um pronunciamento em rede de rádio e televisão chamando para a necessidade da vacina às crianças brasileiras. Essa iniciativa foi barrada, não foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê?
que às vésperas das eleições, a utilização da rede de rádio e televisão é proibida, a não ser em casos graves. E na avaliação do tribunal, não haveria por que abrir uma exceção nesse momento. O Palácio do Planalto, inclusive, já pediu a reconsideração dessa decisão. Se houver a liberação do TSE, o pronunciamento poderá ser realizado em outra data. Qual que é o temor? É de que, por conta da baixa cobertura vacinal, a poliomielite volte a atacar, a prejudicar as crianças brasileiras. Só para a gente ter uma ideia, a meta é vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos de idade nessa nova campanha de vacinação. No ano passado, apenas 70% das crianças foram imunizadas, o que ligou o sinal de alerta dentro do governo e principalmente entre os especialistas. De Brasília, Luciana Verdolim. Doutora Raquel Stuck, a senhora como infectologista, Eu estava até buscando a informação aqui na Agência Brasil, traz a informação que foi no dia 12 de abril de 1955 que foi anunciada ao mundo a descoberta da primeira vacina contra a poliomielite. Então, a gente já tem aí, são 67 anos de muito trabalho e de um resultado muito positivo. É claro que com toda essa informação em função de pandemia, de vacina, pode trazer uma certa insegurança para os pais. E mais uma vez, nós precisamos reforçar a segurança dessas vacinas e a importância delas, doutora? Pois é, William, eu acho que, e para quem tem insegurança, eu acho que tem que raciocinar e até procurar na internet, como as sequelas, as crianças que tiveram paralisia infantil, as que sobreviveram, porque a paralisia infantil a gente pensa que só vai afetar a perninha, que não vai conseguir andar direito, mas não, muitas crianças morreram porque não conseguiam respirar, porque a musculatura também responsável pela nossa respiração também pode ser acometida. Então, aquelas que sobreviveram são hoje adultos até que a gente tem com sequelas. Por que a gente vê pouco? Porque nós tivemos uma grande adesão da vacinação no mundo todo, Então, a vacina é que fez com que melhorasse a qualidade de vida, melhorasse a sobrevida de toda a população mundial, graças à vacinação, não só contra a polio, a paralisia infantil, mas as outras doenças também. E nós corremos, sim, com essa baixa cobertura vacinal, de 70%, corremos o risco de reintrodução da poliomielite. Então, as nossas crianças todas, independente de pobre ou rico, e o vírus não escolhe, elas correm o risco de ter paralisia infantil. E a paralisia infantil pode acontecer em qualquer idade e deixar sequelas graves. Então, é importante, são vacinas, como você disse, já usadas desde 1955, absolutamente seguras. É importante a adesão da população e eu espero que o Tribunal Superior reconsidere, porque isso é uma urgência, extremamente grave, a baixa cobertura vacinal no nosso país. E a gente precisa motivar e orientar as famílias da importância da atualização vacinal. Fabiana Barroso. Doutora, eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade e salientar mesmo, porque é um case de sucesso a vacina de pólio. As imagens mesmo, fica o convite para as pessoas procurarem, se informarem como são graves as sequelas, quando as pessoas sobrevivem. E eu tenho o mesmo apelo, a gente pode aqui fazer um serviço de utilidade pública e pedir aos pais que vacinem suas crianças de 1 a 5 anos, já que o TSE não permitiu, dada a gravidade. Eu também considero uma urgência e fica aqui meu apelo aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral para que eles reavaliem, porque é o futuro das nossas crianças. E também só queria emendar que às vezes é uma dificuldade as pessoas falarem, mas sempre a vacinação no Brasil teve uma grande adesão. Isso não é verdade, porque a gente tinha até o Zé Gotinha, sempre foi preciso o Estado fazer essas campanhas de incentivo e lembrar também os prazos, quem deve se vacinar, aonde tem que se vacinar. Então, assim, o Estado, de alguma forma, ele sempre foi esse agente que informa as pessoas, dada a carteira de vacinação ampla que nós temos aí no nosso sistema de saúde. É isso, doutora?
Perfeito, você foi perfeita na sua fala. Eu acho que cabe a nós todos, né, nós, junto com vocês, esse papel, né, se não for permitida outra forma de divulgação, de orientação, insistindo na orientação de todas as formas, porque o Brasil é o país que tem o melhor, vamos dizer assim, cardápio de vacinas, né, oferecidas de graça e de qualidade para a população, né? Então, a gente não pode perder nesta oportunidade da prevenção de doenças graves, que são todas essas, né, para as quais a maior parte delas que a gente tem a vacina e oferecidas gratuitamente na rede pública para as diversas idades, né? Então, aproveitar este momento para atualizar. A gente não deve perder depois mais 2 meses esperando todo esse período eleitoral, não. É muito tempo e nós temos visto a circulação dos vírus, eles não respeitam mais continente nem nada, né? E a gente tem o vírus da polio circulando, é muito fácil ele chegar de novo aqui para a gente e com essa cobertura vacinal, infelizmente, vir adoecer as nossas crianças. É um apelo que nós temos que fazer todos os dias. Então, doutora Raquel, enquanto a senhora falava, eu acabo de receber a informação da editora-chefe, a Beatriz Oliveira, de um navio em Santos com 3 casos suspeitos de varíola dos macacos. Então, assim, primeiro, combater o medo, né? Ter a certeza da segurança do sistema vacinal e a higiene pessoal também faz muita diferença em todos esses casos que a gente está abordando, como a varíola dos macacos, Covid. Isso tem ajudado muito neste enfrentamento. Sem dúvida nenhuma, né? E específico agora, né, para a polio, quer dizer, o cuidado, né, no tratamento até da água, porque é um vírus que pode se transmitir através, né, de água contaminada, alimento contaminado com a água de uma pessoa que está eliminando o vírus. E a vacina vai combater tudo isso se eventualmente essa contaminação acontecer, né? Aí, em relação à varíola dos macacos, importante que as pessoas que tenham qualquer lesão suspeita, que não tenham contato íntimo de pele com nenhuma outra pessoa, até que se estabeleça, até que se saiba qual que é o diagnóstico dessa ferida, que não compartilhe, né, a talher, copo, enquanto estiver usando, lavou, está limpo, não compartilhe toalha, lençol, roupa, né, camiseta, canga, alguma coisa assim, enquanto também estiver com a lesão, e deixe as lesões cobertas, né, para que não haja nenhum risco de transmissão. Nos microfones da Jovem Pan, a infectologista doutora Raquel Stuck. Raquel, obrigado mais uma vez pela gentileza desse bate-papo, trazendo informação para o telespectador da Pan. Um prazer conversar com você, William, Fabi, com todos que nos acompanham. Contem sempre comigo. Boa noite para a senhora e um bom final de semana.